A paz do Senhor, irmãs. Hoje aqui na nossa última aula do nosso livro, Uma Mulher Virtuosa em Construção. Então, assim, foi uma jornada muito abençoada que Deus nos deu de presente, né? E foram semanas, assim, que Deus tratou com a gente de uma forma especial. E eu quero começar orando, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, porque até aqui Ele esteve presente, trabalhando nos nossos corações, construindo em nós o melhor dele, e vamos orar nessa hora. Feche seus olhos aí na sua casa, pensa no nosso estudo, pensa nesses momentos todos que a gente teve com Deus e agradeça aí no seu coração. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Oh, Jesus, com coração alegre, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos ajudou, Pai. Nos deu graça para chegar até aqui, no final do nosso estudo, no final do nosso livro, o livro que o Senhor deu de presente para a gente, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Eu te agradeço por cada irmã que conseguiu chegar até aqui. Por aquela, Senhor, oh Pai, que ainda que com pouca força, não deixaram de assistir, ainda estão assistindo os vídeos e estão fazendo de tudo, Senhor, para acompanhar, Senhor, e não ficar para trás desse nosso estudo. Oh, Deus, obrigado pelo recurso dos vídeos, a gente poder ter um lugar onde a gente pode ter acesso a eles e assistir, Senhor, todas as vezes que a gente quiser rever tudo aquilo que o Senhor nos deu. Oh, obrigado por essa rica oportunidade, Pai, por esse presente, esse cuidado e o zelo do Senhor pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Então, irmãs, eu trouxe aqui hoje essa bonequinha que eu ganhei da nossa irmã Gisele. Olha que talento que tem a nossa irmã, e ela deu de presente essa bonequinha. E claro que o nome dela vai ser Gisele, porque eu vou lembrar sempre da irmã. Eu amo boneca de paixão. E eu sempre falei aqui em casa que quando eu era criança, eu sempre quis ter boneca de pano. E eu nunca tive boneca de pano. E eu tenho assim adoração por boneca de pano. Eu tenho algumas e agora eu ganhei essa daqui. E olha o capricho, o detalhe, o amor com que ela fez essa bonequinha. Então eu vou guardar num lugar bem cuidadoso, vou assim tratar com muito carinho, porque eu sei que ela colocou todo o amor dela. Ela disse que era um agradecimento por tudo aquilo que ela tem aprendido. E eu fiquei muito feliz mesmo com essa lembrança da Gisele. Eu nem esperava, assim, quando ela veio e deu pra gente, né? Deu pra mim também, deu acho que pra Rose e a Simara. E essa é a minha que vai se chamar Gisele. Que ela vai ficar aqui comigo hoje, nesse último dia de estudo, tá bom? Eu quero contar para as irmãs também que hoje eu consegui falar com uma das autoras, a Dong. Eu consegui falar com ela. Ela ficou muito feliz quando soube do nosso estudo, que a gente estava concluindo o nosso estudo. Quando ela soube que a gente gravou tudo isso e colocou lá no YouTube, ela disse que ia ver. Então, ela ficou muito grata, muito feliz e disse que ia estar falando com a Débora e contando toda essa nossa trajetória aqui, nessa nossa jornada de construção com Deus, tá bom? Então, muita coisa aí acontecendo no final aqui do nosso estudo. E o tema de hoje está em 2 Crônicas 20, a parte B do versículo. Se vocês escutar um miadinho vindo de lá de fora, é de um dos gatos, tá bom? Vocês não se importem, é porque ele tá ouvindo a gente aqui dentro, ele quer entrar. Mas se ele entrar, as irmãs já sabem que eles não dão sossego, né? Então, vamos lá. A palavra de hoje diz assim, ó. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quando nós cremos no Senhor, o nosso Deus, nós estamos seguras no Senhor. Então a gente sabe que não é governo que nos dá segurança, não é salário que nos dá segurança, não, nada nos dá segurança mais do que
o nosso crer no nosso Pai, no nosso Senhor, aquele que encabeça a nossa vida, que governa a nossa vida, que dirige a nossa vida e nos ensina o caminho que a gente tem que andar e cada passo que a gente tem que dar. E aí, eu quero estar lendo mesmo, ó, é um pouquinho só, eu quero estar lendo com vocês e refletindo sobre aqui, para a gente aproveitar cada letrinha do nosso último capítulo, cada palavrinha que eu sei que as irmãs, quando comentam comigo, falam assim que parece que está despedindo das irmãs que caminharam com ela até aqui, né? Hoje a Simara falou para mim que está despedindo das irmãs autoras, que caminhou com essas irmãs até aqui e com a gente também. Então, vamos aproveitar cada pedacinho desse nosso último capítulo. Então, aí na sua página 151, fala assim, ó. Chegamos ao fim do nosso livro. E para finalizar a nossa jornada juntas nesse capítulo, vamos conversar um pouquinho sobre prosperidade. Prosperar significa progredir, obter sucesso, conduzir a um bom resultado e avançar. Então, o que a gente conseguiu, irmãs? Em todo esse trabalhar desse livro. Nós tivemos bons resultados, nós fomos conduzidas a um bom caminho e nós conseguimos avançar. Uma vida próspera é uma vida liberta de coisas negativas e destrutivas. Uma vida próspera é uma vida com propósito. A gente sabe que o grande propósito é quando Deus, ele quer nos fazer a imagem de Jesus. E ele trabalhou em nós durante todo esse livro. E que coisa linda que o Senhor fez. E aqui segue uma série de perguntas para ele fazer para nós, que ele faz para nós, usando as irmãs aqui no livro, fala assim, ó, como está a sua vida hoje? Lembrando de tudo que Deus tratou aí com você. Como está a sua vida hoje? Você tem sentido a sua vida pessoal, profissional, espiritual e familiar avançar? Ou tudo parece que piora a cada dia? Você tem a sensação de gratidão no coração? Tem a sensação de paz abundante no coração? Tem a sensação de que Deus está feliz com você? Sente que as coisas estão fluindo bem no relacionamento pessoal e profissional? Em 2 Crônicas diz, né, que a gente acabou de ler aqui, cita de novo. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta no dia de hoje são aqueles que falam para nós as escrituras, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Esses são os nossos profetas. E se nós cremos neles, que nos lembram da palavra, nós vamos prosperar. Nós vamos ter bons resultados, né? Isso que é ser próspero. E nós vamos avançar. Deus possui uma palavra profética para a minha vida, para a sua vida e para as igrejas. E os líderes à frente da igreja são instrumentos usados por ele para receber e encaminhar essa revelação a todos os filhos e filhas de Deus. O que o Senhor está nos dizendo é que ele vai continuar nos tratando, ele vai continuar nos conduzindo, nos dirigindo para um alvo maior, para um grande propósito, que é nos fazer a imagem de seu Filho. E nós precisamos somente crer, ouvir, o conduzir dessas pessoas que Deus coloca para nos encaminhar. O falar deles às igrejas é o falar de Deus, revendo aquilo que a gente já estudou na aula passada, né? Você precisa crer nisso. Eles são para nós como guias. Isto é, são usados por Deus para instruir, iluminar o caminho pelo qual devemos andar. De ontem para cá eu tenho escutado tanto essa palavra sobre iluminar o caminho. Mostrar onde a gente tem que dar o próximo passo. Mostrar o que a gente tem que fazer. E nos púlpitos da igreja, no púlpito da nossa igreja em particular, Deus tem movido grandemente. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem dado instruções, nos conduzido para que a gente não erre. Então a gente tem que ter o cuidado de fazer. Só isso, ter o cuidado de fazer.
Aqui, ouvi-los e obedecer-lhes certamente trará segurança para nós e para a igreja, porque nós somos um corpo. A gente não pode esquecer que a gente tem um lugar nesse corpo. E quem encabeça é o Senhor. Temos certeza de que se você crer e obedecer ao falar dos líderes à nossa frente, a sua vida vai prosperar. Lembrando que prosperidade é o quê? Obter sucesso, conduzir a um bom resultado e avançar. E qual é nosso maior resultado de todos? Ser mais parecidos com Jesus e avançar para o alvo, que é a nossa salvação, e não deixar que nada faça a gente perder a nossa coroa. Esse é o nosso alvo. Aqui, ó. A palavra de Deus é o que nos fala isso. Se quisermos ser abençoados, devemos reconhecer a importância do falar deles como falar profético de Deus para a nossa vida e para as igrejas avançarem segundo a vontade dele. O resultado dessa atitude é saúde, eu gostei dessa parte, e prosperidade espiritual, tanto na nossa vida como nas igrejas. Sejamos simples e pratiquemos o falar que vem de Deus pelos irmãos líderes. Pela fé, cremos que tal atitude redundará em bênçãos sem medida e segurança absoluta. Vimos na leitura deste livro exemplos de pessoas na Bíblia que creram na palavra do profeta e viveram milagres, né? A gente pode rever aí tantas coisas que a gente leu e estudou e aprendeu, como a história da viúva que creu no profeta, teve o azeite multiplicado e pôde pagar suas dívidas, as dívidas que tinha. Também vimos o rei Josafá, quando teve seu pequeno exército cercado por um numeroso exército inimigo. Creu na palavra do profeta de que aquela peleja era de Deus e ele venceria aquela batalha. E venceram sem pelejar. Se a gente prestar atenção em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente vai ver as preciosas lições de vida que a gente está aprendendo. E tudo extraído das Escrituras. Tem tudo aqui, irmãs, toda a questão que você precisa na vida tem na palavra de Deus. Então, a gente precisa ficar atento. Se a gente não consegue ir sozinhas até a palavra, ou por algum motivo a gente não entendeu qual é o próximo passo, com certeza, numa ministração na igreja, numa direção profética, Deus ele vai confirmar o que a gente tem que fazer. Se cremos nas suas palavras, nossa vida prosperará em tudo. E isso é uma promessa. Você quer prosperidade? Creia na palavra dos profetas. Deus certamente suprirá todas as suas necessidades e nada lhe faltará. Lembrando que as nossas necessidades nem sempre é aquilo que a gente acha que é necessidade. Deus ele sabe qual que é a nossa maior necessidade. Então aquilo virá de acordo com a nossa necessidade. A porção virá de acordo com aquilo que nós precisamos. O maná, na Bíblia, ele por 2 vezes ele foi falado de coisas diferentes. Numa parte o maná era o sabor dele lembrava bolo de mel. Em outra parte lembrava de azeite. Então assim, o maná ele tinha aquilo que era preciso para aquela época que era preciso. Então, a palavra de Deus, ela tem aquilo que você precisa, na medida que você precisa. E a presença de Deus é naquilo que você, além do que precisa. Então, Deus, ele tem todo um cuidado e uma direção na nossa vida. E aqui fala assim, você será alcançada pelas promessas de Deus em tudo. Então, aqui tem para refletir mais uma última pergunta. A última pergunta do nosso livro. Você tem buscado as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida? Então vai ter momentos que a gente vai precisar largar o serviço de casa, largar alguma coisa que a gente tem que fazer e priorizar. Priorizar a presença de Deus e as coisas de Deus. Quando eu fui na Expo Cristã, ano passado, que eu fui até o stand, eu entrei e fui direto até o stand, elas estavam lançando esse livro. Eu não lembro qual das 2 autoras, eu acho que foi a Débora, que ela falava assim, que a gente tem que dar prioridade para o Senhor no nosso dia. E eu lembro que a Xana falava assim, a gente pode se deixar enganar por qualquer coisa, assim, que a gente pode deixar para fazer uma coisa, outra, e quando vê, a gente não priorizou Deus. Então eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi antes mesmo de ler qualquer palavra daqui desse livro foi que a gente tem que priorizar Deus. E o livro se encerra
dizendo que a gente tem que priorizar Deus nas nossas vidas em primeiro lugar. Primeiro lugar. Então, essa é a última palavra que a gente tem aqui pro término do nosso livro. E aqui, lá no finalzinho, tá dizendo assim, ó, não é nenhum capítulo, é só uma reflexão. E aí tem umas perguntas no final que fala assim, ó, desconstrua para Deus construir tudo de novo. Então, nós somos um eterno processo. Se nós somos construídas erradas, ainda que no meio de toda essa construção, alguma coisa que a gente não entendeu, alguma coisa que ainda precisa ser desconstruído em nós, peça para o Senhor. Então aqui tem umas perguntas para você refletir. O que Deus precisa desconstruir em mim? Às vezes ainda tem coisa para Deus desconstruir. Sempre vai ter. Ou, né, sempre tem coisa ainda para Deus trabalhar. E aí a outra pergunta é, o que Deus precisa construir em mim? Então, no finalzinho, para você responder aí, nas páginas finais do seu livro. E aqui tem, o que eu farei daqui em diante para permitir que Deus construa em mim uma mulher virtuosa? Então, eu preciso também querer que o Senhor construa e deixar Ele trabalhar. Então, aqui também tem os livros usados, né? No final aqui tem os livros que elas usaram como fonte também para preparar essa preciosidade que foi esse livro que a gente vai guardar com todo o coração e consultar sempre que a gente precisar. Ele vai ser especial para mim para sempre, porque foi ele que Deus usou nesse ano de pandemia, que a gente nunca viveu uma coisa dessa na nossa vida, e ele que foi que Deus preparou para suprir e nos unir, trabalhar em nós e continuar trabalhando, né, irmãs, para sempre, nessa construção de Deus em nós. Então foi assim uma coisa muito especial para mim e eu sei que foi para vocês também. Então a gente vai começar um passo novo agora. A gente pegou esse livro delas, elas tinham preparado tudo para nós. Elas pesquisaram, elas foram na fonte, elas deram para nós tudo já pronto. Agora a gente vai para uma nova etapa, que vai ser essa apostila. A gente vai trabalhar de um jeito que a gente vai ter leituras para fazer durante a semana de uma forma mais estudada, uma coisa mais aprofundada. A gente vai aprender a garimpar os tesouros da palavra de Deus. Então a gente vai ter sugestões de versículos para a semana toda. Você vai dividir conforme você vai ter a disponibilidade de ler. Esses versículos você vai estudar esses versículos, ler, fazer anotações, ter o seu caderno de anotações. Depois a gente juntas, como é o mesmo formato que a gente faz. Eu vou estar gravando um vídeo e a gente depois vai estar comentando no Zoom como a gente tem feito. Mas vai ser uma coisa que você vai buscar na fonte da palavra. Isso vai te levar para uma coisa mais profunda e prática, né? De você buscar. Você vai descobrir coisas de Deus grandiosas. Você vai para a palavra, você vai aprender a marcar sua Bíblia. Então, a cada estudo aqui, cada coisa, a gente vai aprender um pouco mais. A gente vai aprender também que, depois eu vou falar mais da apostila, a gente vai aprender a fazer a ilustração da nossa leitura. De todos os versículos da semana, você vai pegar um que mais vai falar com você, e se você quiser fazer uma ilustração na sua Bíblia. Se você não quiser fazer a ilustração, a sua colagem, alguma coisa na sua Bíblia, se você não gostar, você pode fazer num caderninho. Então a gente vai estar falando mais disso para a gente poder investir na qualidade desses nossos encontros com Deus. Isso vai te enriquecer grandemente. Vocês não têm ideia do que Deus está por fazer. Então, que a expectativa do seu coração seja enorme. Porque conforme maior ela for, mais é o que Deus vai fazer. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de uma ilustração que eu fiz. Para mim foi um dos meus melhores, porque eu consegui desenhar a madeira e eu achei que eu era a artista fazendo isso. E eu não desenho, então eu só faço colagem. E eu gostei de um versículo aqui, eu estava lendo. Isso não tem nada a ver com a apostila, tá? Era uma leitura pessoal minha, só vou dar de exemplo. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Está em Josué.
E aí eu gostei tanto dessa passagem, né? No dia que eu li, falou tanto comigo, que eu fiz uma colagem. Eu vou mostrar bem pertinho para vocês verem, tá? Ó, peguei o esmelinguido, ele tá deitadinho. Eu consegui pintar atrás uma madeirinha, tá vendo? Isso foi o máximo, assim, mais lindo que eu consegui fazer de desenho. Eu me senti artista fazendo isso daqui. Que eu gostei tanto. E aí eu finalizei, marquei aqui esse versículo. Então, nesse dia, eu fiquei ali com Deus. E toda vez que eu vejo esses miringuidinhos aqui deitado, eu lembro dessa passagem que Deus falou tanto comigo. Que a gente vai aprender a importância disso. Ah, mas irmã, eu não gosto de pintar na minha Bíblia. Não tem problema. Não precisa. Ah, minha Bíblia não tem espaço. Não tem problema. Ou você, se você quiser, você pode adquirir uma Bíblia com espaço, que hoje em dia tem, nem é tão cara. Ou você pode fazer num caderninho. E se você não quiser fazer nenhuma dessas atividades, não tem problema. Faça suas anotações. A gente vai estar falando mais, tá? Então é isso que eu queria deixar e orar com vocês para a gente encerrar essa nossa etapa desse estudo de uma mulher virtuosa em construção. Tá bom? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez? Senhor, meu Deus, oh Jesus, obrigado pela vida dessas mulheres, ó Pai, que o Senhor usou como instrumento precioso desse ministério que tanto nos abençoou, Pai, que tanto falou o nosso coração. Deus, elas precisam das Tuas mãos também sobre elas, Pai, para que o Senhor continue usando, para que o Senhor continue alcançando e sustentando. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor teve com a gente. Senhor, tem outras igrejas que estão dando início nesse estudo. Que o Senhor seja com cada mulher também. Com aquelas que estão também cuidando da direção desse trabalho. Que o Senhor venha estar guardando elas também. Oh, Deus poderoso, usa, Senhor, cada uma. Continua usando, Senhor, a Débora e a Xana, Pai, para que elas, Senhor, cresçam mais e mais, Senhor, mais e mais. Oh, Deus, acrescenta aquilo que elas tanto precisam, Deus. Jesus, obrigado por esse privilégio. Abençoa a Gisele, Senhor, que, Senhor, nos presenteou com essas bonequinhas. Abençoa, Jesus, cada irmã que orou por nós, Senhor, que esteve presente, que se esforçou, que batalhou, Pai, que pagou o preço, que se manteve firme até aqui e que, Senhor, ainda que com pouca força, Pai, se manteve até aqui. Obrigado, Jesus, pela Esther, que cada aula, cada vídeo está aqui, Senhor, com toda a paciência, gravando para nós, investindo, Senhor, ó Deus. Que ela venha receber, Senhor, a 100 por 1. Tudo aquilo que ela tem feito também no nosso ministério, Jesus. Obrigado por esse ciclo que se fecha. E já te agradecendo pelo próximo que virá, porque o Senhor já preparou tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãs? Foi uma honra estar com vocês. Que na paz do Senhor.